Lista de jogadores com Covid-19 no Palmeiras. Não é o primeiro clube que tem aí muitos casos, mas a lista do Verdão é extensa. Olha só, goleiro Jailson e Vinícius Silvestre. Zagueiros, os dois que chegaram recentemente, hein? O Alain Perot, acho que é assim que fala, e Kusevich. O Vinha, que estava lá com a seleção do Uruguai. Meias, Alain, Quinones, Danilo, Scarpa e Rafael Veiga, que vem num grande momento. E atacantes, Rony, o Aníbal, que jogou inclusive contra o Ceará, o William, Breno Lopes, Pedro Acácio, Gabriel Silva, Gabriel Veron e Marino Inestrosa. É impressionante, foi o seu destaque, Mauro Naves. Pois é, e é interessante olhar nessa lista aí e ver que data que houve a infecção de cada um, né? E é isso que o Palmeiras está fazendo, né, João? Está monitorando para saber, não agora para jogar com o Goiás, já sabe que não, mas pensando na Libertadores. O Palmeiras joga no dia 25, não é isso? Quarta-feira. Isso, quarta-feira, exato. Quarta-feira. Quarta-feira é 25. Eu estava até anotando aqui, ó. O Scarpa, o Jailson e o Veron foram infectados dia 14. Então, 10 dias seria dia 24, véspera desse jogo aí para estar liberado. Mas aí não treinou, né? Não fez nada. Sei lá como é que ficou lá, como é que eles se cuidaram na quarentena e que tipo de treino dá para fazer. O Vinha foi dia 15. Ou seja, completa 10 dias exatamente no dia 25. Não sei se vai dar. Agora, tem dois, o Rony e o Gabriel Silva, que a partir desse domingo já podem treinar porque se infectaram dia 12. Ou seja, o Palmeiras está contabilizando, e eu imagino o Abel Ferreira mais ainda, o 1 a 1 para saber com quem eu conto para o jogo da Libertadores. E, pelo visto, vai continuar muita gente de fora. Alguns voltam. E aí eu repito, que tipo de treinamento é possível se ter enquanto se está na quarentena? Que, não, o fulano foi o Scarpa, estou vendo aqui, o Verón um dia antes. Mas esses caras estão prontos para o dia seguinte entrar no jogo da Libertadores? Então não é só o Palmeiras, todo mundo que está na Libertadores e com casos de Covid deve estar fazendo esse tipo de análise dia a dia. Estamos vendo aí, por exemplo, o Abel do Inter, acabou de pegar, né? Então, provavelmente já desfalca no banco durante o jogo da semana que vem. E assim vai, time a time. Isso. Mas no Palmeiras a coisa ficou grave mesmo, João. Muito grave, é impressionante. Lembrando aqui que o Luan, né, o zagueiro, e o Gabriel Menino já estão liberados, já passaram aí desse prazo de 10 dias. E vão viajar para Goiânia, né, para ajudar a equipe nessa partida de amanhã. É bem como disse mesmo o Mauro Naves, o Palmeiras está fazendo esse monitoramento, contando aí da base de isolamento de 10 dias. Edmundo, e com esses problemas todos, o Palmeiras vai encarar um Goiás que não tem surto de Covid, ainda bem, mas está numa crise danada, é o Lanterna. Vai ser dirigido por um auxiliar, parece que permanentemente até o final do campeonato. Esse é o adversário do Verdão amanhã lá em Goiânia, Edmundo. Se fosse boxe, eu diria que o Goiás está nas cordas, né? E vale a pena lembrar que o Goiás começou o campeonato, acho que foi o primeiro time da Série A que teve o surto, tanto que o primeiro jogo contra o São Paulo foi adiado. Eu acho que todos os times passaram por isso, acho que nenhum deles tem culpa disso ou se descuidou. Acabou entrando, o futebol acabou entrando numa rotina quase que normal. Faltou só mesmo a torcida, e alguns times passaram bem pelo período de crise, de epidemia, outros passaram dificuldade. O Palmeiras é um deles que está passando bem, né? Vive um grande momento, né? Encara agora o Goiás, no meio de semana o Delfim. Então, sim, você mostra o Campinho, né, o provável Campinho, é um bom time, e com todas as dificuldades, dando a prova de que é, de fato, um excelente elenco, que não vivia um bom momento técnico, né, João? Quando estava dirigido ali pelo Vanderlei, o time era muito questionado, não fazia boas partidas, mas acho que muito por culpa do próprio técnico, que deixa o ambiente pesado. E agora, com um ambiente mais leve, depois do cebolismo, né?
e agora com o Abel Ferreira, o torcedor do Palmeiras, participa de alguns grupos de palmeirenses, e o torcedor do Palmeiras não fica preocupado. Você vê a improvisação possível do Mike lá na frente, ele que no meio de semana jogou de lateral esquerdo, então mostra que o ambiente está bom e que mesmo alguns jogadores jogando improvisado conseguem render aquilo que o técnico português espera. Muito bem, Edmundo. A gente pode mostrar aí, por favor, o campinho, meu querido Xiita Verde, que hoje está conosco, o nosso Marcel. Olha o campinho. Esse é o campinho. Esse é o provável time do Palmeiras que vai a campo amanhã, Rafael Marques. Então, João, ainda assim é uma equipe forte, né? Você tem jogadores de qualidade. O Luiz Adriano é o titular do comando do ataque em condições normais, de temperatura e pressão, né? Se todo mundo tiver à disposição do Abel, notadamente o Luiz Adriano é o dono dessa posição mais centralizada. O Lucas Lima foi um jogador muito questionado, está sendo até hoje, né, na temporada, pelo seu rendimento técnico, mas assim como todo o coletivo, ultimamente já mostra um pouco mais daquilo que nós sabemos que ele pode desenvolver. O Patrick de Paula é, para muitos, a grande revelação da temporada no futebol brasileiro. Tinha perdido a vaga para o Felipe Melo, mas o Felipe Melo está fora durante um bom tempo, então naturalmente ele recupera a condição como titular, abrindo o meio-campo do Palmeiras. O sistema defensivo, né, tirando o Lucas pelo lado esquerdo, é um sistema defensivo que vem jogando com muita frequência. Então é um Palmeiras, sim, com menos peças, bem menos peças, com dificuldades para o Abel poder escolher uma formação, até em termos quantitativos, e principalmente em termos quantitativos. Mas acho que isso não impacta na qualidade, nem dá para tirar do Palmeiras o favoritismo para esse jogo contra o Goiás, principalmente por conta dessa enorme crise interna que o Goiás vem atravessando e que, de certa forma, ajuda a explicar essa situação incômoda de ser o lanterna praticamente desde o início do Campeonato Brasileiro, na última posição. O Goiás, com seu quarto treinador na temporada. O Palmeiras, mesmo jogando fora de casa, tem tudo para conseguir mais uma vitória, mostrando a recuperação, a retomada da autoconfiança com o trabalho do Abel Ferreira. Agora, sobre as dúvidas, eu fico só pensando nessa questão do Mike na frente. De fato, dos laterais que o Palmeiras tem, quem mais tem essa capacidade vertical de jogar agudo é o Mike. Mas aí o Gabriel Menino podendo ser escalado, de repente você muda até um pouco o jeito de jogar, adapta e faz uma alteração, um revezamento dessa posição mais aberta pela direita, e a dinâmica do jogo pode oferecer essa situação, dependendo de como o adversário desenvolver também, né, a sua mecânica de jogo, porque eu acho que aí sim talvez o Palmeiras tenha um pouco de dificuldade, não é a do Mike, não é a posição em que ele joga. Nas demais posições, a gente vê um Palmeiras com todo mundo, cada um na sua casinha habitual, sem grandes sustos, sem grandes problemas, e uma formação, repito, com qualidade para vencer o jogo contra o Goiás. Muito bem, olha aqui o Renato Rosa, pelo amor de Deus, bota o Edmundo lá na frente para dar uma força aí, não precisa treinar não, ele já vai ajudar, são muitas ausências, ele é palmeirense. Valeu, Renato, muito obrigado aí pela audiência, mas o time é esse aqui, ó, o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Lucas Esteves, né? Como bem disse o Rafael Marques, ali na defesa, composição segura, né? Ramírez ou Gabriel Menino, Patrick de Paula, Lucas Lima, Mike, Luiz Adriano e Marcelinho, garoto da base. É um time que dá para chegar lá e continuar essa sequência boa que o Verdão vem atravessando, né, Quesada? Eu acredito que sim, João. E se a gente for observar com muito carinho aí, desta escalação que você acabou de passar aqui para o amigo do Expediente Futebol e para a gente, pelo menos 8 jogadores são titulares, ou em algum momento foram titulares na temporada. Então não estamos falando de um time B e nem de um time que teve que recorrer à base para formar um C, né? Um time C para enfrentar o próximo compromisso do Campeonato Brasileiro. O problema está no banco, porque aí quando você olha para o banco, na necessidade, você vai... Aí complica. Aí complica, né, João? Então, essa é a grande questão. Agora, ainda bem que o adversário não está atravessando aquele grande momento no campeonato. Então, isso dá uma esperança do Palmeiras conquistar os 3 pontos, e 3 pontos serão fundamentais nesse momento em que
praticamente se inicia aí o segundo turno. Daqui a pouco vamos viver a reta final do campeonato contra esses adversários que estão muito mal no Campeonato Brasileiro. Quem está sonhando com o título, e acredito que o Palmeiras esteja nessa briga, esteja sonhando, não pode deixar esses pontos passarem. Porque daqui a pouco tem confronto com os que estão lá na frente e aí você acaba perdendo ponto, não tem jeito, né? Vai jogar contra um grande, perde, ganha, tal. Então, contra os pequenos, não dá para pensar em outro resultado que não seja a vitória. Eu queria falar algo muito rápido sobre o coronavírus. Eu preciso ser justo com os meus pensamentos. E você é prova viva disso. Quando o Palmeiras e o Flamengo jogaram em São Paulo e o Flamengo estava com aquele surto de coronavírus, eu levantei uma questão aqui. Será que não era de bom senso naquele momento que a partida não acontecesse? Palmeiras bateu o pé, Flamengo foi para São Paulo, a gente nem sabia se ia ter o jogo ou não, né? Faltava meia hora, não sabia se ia ter o jogo. Flamengo entrou com um time BC e conseguiu arrancar um empate do Palmeiras ainda com o Luxemburgo, né? Vale essa lembrança aqui. Incrível o que o Flamengo fez naquela oportunidade. Será que dessa vez não seria interessante pensar também nessa possibilidade do jogo não acontecer? Porque nós temos um surto no Palmeiras. Quem garante que esses jogadores aí não estão assintomáticos, que não podem passar isso adiante? E esses times estão se cruzando a todo instante. O Palmeiras cruzou com o Flamengo. Agora cruza com o Goiás, que havia cruzado lá atrás com o São Paulo, que cruzou com o Corinthians, que vai cruzar com o Atlético Goianiense, que pegou o Bahia. Então, todo mundo cruzando com todo mundo. É uma bagunça, né? É um sururu danado. É uma bagunça. Então, é só para a gente raciocinar, porque assim, eu sei, é o que, Sada, você não vive na Suíça, não tem data, não sei, mas tem vida. A vida é mais importante do que as datas do campeonato. Com tantos jogos que foram deixados lá para frente, será que não seria o ideal, nesse momento, repensar esse jogo? Eu falei de Flamengo e Palmeiras, viu, torcida do Flamengo? Viu, torcida do Palmeiras? Estou falando agora de Palmeiras e Goiás. E vou falar lá na frente quando um time tiver com um surto desse tamanho. Acho preocupante, no mínimo, para não falar outra coisa, João. Pois é, e lá na Europa, lá no primeiro mundo, também tem problemas seríssimos, né? E os jogos estão acontecendo. Atlético de Madrid, Real Madrid, são times aí que não terão muitos jogadores na rodada de final de semana, exatamente por isso. Eu só fico pensando o seguinte, outros times que jogaram antes, no caso o próprio Flamengo, o Santos jogou recentemente, o Vasco da Gama já jogou também com muitas ausências por causa da Covid, o Corinthians, o Goiás, vários times